Meus amores, vamos falar um pouquinho sobre expectativa? O que seria criar expectativa? Eu aprendi que criar expectativa é tudo aquilo com a imagem que a gente planeja, que a gente deseja e deposita sobre qualquer outra pessoa. Um exemplo, por exemplo, a gente chegou numa loja e a gente quer comprar um eletrodoméstico. A gente vai perguntar como que é aquele eletrodoméstico. Então, vai ser vendida, vamos dizer, a imagem e toda a função de todo aquele eletrodoméstico. Muitas das vezes a gente vai pensando, nossa, mas será que faz tudo isso mesmo? Então, aí chega lá, a gente recebe toda essa bagagem, né, de informação que a gente quer comprar e a gente se surpreende criando uma imagem na nossa cabeça de tudo aquilo que aquilo vai ter como função pra gente. E a mesma forma é o criar expectativa. Muitas das vezes, por exemplo, a gente foi lá, comprou esse eletrodoméstico, chegou em casa, ele pode sim fazer tudo isso e muito mais. Só que a mesma coisa, a gente pode chegar em casa e se decepcionar com isso e falar assim, poxa vida, o vendedor, ele me falou que esse eletrodoméstico, ele faz tudo isso, mas nossa, ele não faz nem metade, nem um terço do que ele me falou. Então, criar expectativa é mais ou menos isso. Por exemplo, a gente idealiza uma pessoa, a gente desenha uma pessoa, né, na nossa mente e aquela pessoa, na nossa cabeça, a gente quer que ela seja exatamente do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente desenhou. Ou seja, a pessoa, ela tem uma imagem dela, ela passou aquela imagem pra gente. Seja aquela imagem verdadeira ou não, mas a gente, de uma certa forma, a gente acreditou naquela imagem, entendeu? Então, a gente trabalha toda essa imagem, vamos dizer, de perfeição na nossa cabeça, né? E quando a gente trabalha toda essa imagem de perfeição, a gente joga a nossa expectativa em cima daquela pessoa. E onde muitas das vezes, em alguns casos, acontece que nada daquilo que a gente idealizou, nada daquilo que a gente imaginou, nada daquilo do que a gente desenhou na nossa mente aconteceu. Por quê? Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa possui uma essência, entendeu? E cada pessoa, ela pode muito bem estar falando exatamente para você o que ela é, tanto com os defeitos, com a qualidade, entendeu? E você aceitar. E mesmo, por exemplo, aquela pessoa jogou todos os defeitos dela e falou assim, olha, eu sou exatamente assim. Se você quer, beleza. Se você não quer, sinto muito. Aí você projeta na sua cabeça e fala assim, não, nossa, essa pessoa tá desse jeito. Ah, mas eu vou mudar ela. Gente, ao longo da vida, eu entendi e aprendi que ninguém muda ninguém. Sabe por que ninguém muda ninguém? Porque as nossas mudanças precisam sair de dentro da gente, entendeu? E se essas mudanças não acontecem de dentro da gente, não tem ninguém que vai pegar e vai lá e vai lapidar a gente. Como se fosse uma espécie de uma obra de arte, entendeu? Como se fosse uma espécie de uma escultura que você vai lá e você deixa do jeito que ela quer. Não, as pessoas, elas se moldam e elas mudam porque elas querem, não porque eu, você ou qualquer outra pessoa quer, entendeu? E o que eu aprendi é que ninguém muda ninguém. As pessoas, elas são exatamente como elas são. Se elas quiserem, ou você aceita elas do jeito que elas são, com todos os defeitos, qualidades, ou o que seja, e ao decorrer da vida, aquela pessoa, ela sente a necessidade de mudar, e ela por si só vai e muda, entendeu? Mas a gente não tem o poder e a varinha de condão para ir lá e falar assim, pronto, mudei a pessoa. Não.
Ninguém tem o poder de fazer isso. As nossas essências, vamos dizer, o nosso íntimo e a nossa consciência, quem muda tudo isso é a gente. Por exemplo, eu falo assim, no começo desse ano, eu vou dar um exemplo meu. No começo desse ano, eu falei assim, eu quero mudar algumas coisas na minha vida. Algumas atitudes, algumas posturas, e eu preciso renunciar a algumas coisas. A questão da renúncia não é algo fácil de se fazer, entendeu? Você precisa ir trabalhando isso. E muitas das vezes é doloroso esse processo, sabe? De você ir lá, você mudar, Mas eu resolvi fazer essa mudança por mim. Não foi por ninguém, entendeu? Foi porque eu falei assim, não, eu preciso fazer isso, eu preciso evoluir, porque eu vou evoluir como mulher, eu vou evoluir como pessoa, eu vou evoluir na minha condição espiritual. Então, assim, é uma escada que você vai subindo degrau a degrau em relação a isso. Não é uma coisa que você estralou o dedo, mudou. Não é desse jeito que funciona, não é desse jeito que se toca. Isso eu tô fazendo por mim. Mas amanhã ou depois, eu não posso simplesmente falar assim, eu tenho o poder de ir lá e mudar você. Não. O máximo que eu posso fazer é as minhas boas atitudes, quanto ruins também, pode influenciar algumas pessoas. Eu, no começo desse ano, eu falei assim, eu quero me propor a mudar mais a minha vida acadêmica. Então, eu comecei a lutar por isso, entendeu? Eu estipulei uma meta, entendeu? Eu renunciei a algumas coisas na minha vida. Por exemplo, eu falei assim, eu quero abrir mão da bebida, entendeu? Então, assim, era uma coisa que eu gostava. Mas pela minha saúde, pelo meu bem-estar, por culturas e tantas outras coisas, eu resolvi renunciar a isso. E eu aprendi muito mais que uma vez que eu renunciando isso, eu não tenho que julgar aquelas pessoas que estão na mesma atitude. Por quê? Porque eu já tive no lugar, digamos que no lugar delas um dia, entendeu? Eu já tive atitudes similares. Então, assim, quando a gente olhar para isso, a gente não julgar, mas a gente pegar para pensar e falar assim, nossa, se eu conseguir isso pelo meu bem-estar, se essa pessoa quiser, ela também consegue mudar, entendeu? Então, assim, o que eu quero deixar para vocês é que a expectativa e as mudanças acontecem as mudanças acontecem dentro da gente, e o criar expectativa é uma imagem que a gente olha para a pessoa e que de fato a gente desenha isso, entendeu? Na nossa mente, e quando isso não acontece, a gente se sente decepcionado com isso, entendeu? Então, assim, existe aquele velho joguinho, né? Expectativa e realidade, ou seja, expectativa é tudo que a gente cria e realidade é tudo o que é de fato.